Bom dia, tudo bem, gente? Glória a Deus. Eu e a Lu demos risada, né? A Cimeia começou aqui e falou... como que ela falou? Na hora que começou o culto? Paz do Senhor? Não, paz seja convosco, não. Foi paz do Senhor. Paz alguma coisa. Aí eu falei assim, a Lu falou pra mim assim, nossa, quanto tempo que eu não ouço isso. A gente veio de um lugar onde a gente só falava, paz seja convosco, irmãos. Pode dizer amém. E hoje nós estamos aqui. Glória a Deus, amém, querido? Tá feliz? Eu estou feliz também. Eu acho que foi uma semana bem bênção, né? A gente voltou do encontro, todo mundo bem feliz, bem bombado, todo mundo queimando. E foi uma semana bem abençoada. A gente teve uma multiplicação na quarta-feira, foi fogo do céu, foi uma bênção quarta-feira a multiplicação. Ontem o Juninho e a Sabrina também fizeram a multiplicação do Lucas e da Babi, foi tocha também lá, né, Lucas? Glória a Deus, uma bênção. O povo está crescendo, estamos multiplicando, está sendo uma bênção. Ontem nós tivemos culto dos casais aqui, amém? Quem estava aqui, amém? Tinha bastante gente aqui ontem, glória a Deus, bênção. Falamos sobre o projeto Cristãos da Infância, falamos sobre isso. Se você não pôde estar aqui e não assistiu o culto, assista. É um projeto que agora a nossa igreja faz parte a nível Brasil aí, de Cristãos da Infância, num posicionamento, né, de luta, de oração, aos direitos da criança e do adolescente. Foi uma bênção. Tivemos a presença ilustre aí, que nos abençoou demais, de Kátia Zanetti e Cláudia. Eu não sei se a Cláudia Zanetti também, né? A Cláudia. E foi uma bênção, as meninas são tocha de Deus naquelas escolas. Tivemos a participação incrível da Jana e da Ju fazendo... Gente, quem que foi o teatro de ontem? Você tem que assistir. Você tem que assistir, essas meninas são fogo na terra. Uma bênção. Então, queria honrar vocês que participaram, que nos ajudaram. Foi uma bênção. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Kátia também. Kátia é fera demais. Aleluia. Cláudia. Foi tocha. Mas vamos pregar. Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Pai, o Júnior orou e eu quero colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu sei que existe algo poderoso de Deus para nós nessa manhã, para este dia. Sei que o Senhor tem algo profundo para os nossos corações. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos. Somente aquilo que o Senhor quer. Somente aquilo que o Senhor tem, na intensidade daquilo que o Senhor tem, na profundidade daquilo que o Senhor quer. Colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, que o Espírito Santo nos conduza em todas as coisas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. É a palavra do Senhor que Ele fala a Moisés, quando Ele está dizendo para começar a construir o tabernáculo. Então assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos de Gênesis que Deus estava, todos os dias estava com Adão e Eva no jardim, caminhando com eles. Eles tinham um lugar de habitação, eles tinham uma morada, e Deus estava todos os dias com eles. Mas a palavra de Deus nos fala que depois da queda, no pecado, e aquilo que nós já conhecemos, nós entendemos que o homem, a queda, o pecado fez separação. A palavra de Deus fala que o pecado fez separação entre Deus e os homens. Houve uma separação naquele momento. Houve uma separação, Adão e Eva foram expulsos dos jardins, querubins estão lá com as espadas guardando a árvore da vida, enfim, essa separação trouxe medo de Deus. Essa separação, o pecado trouxe um distanciamento de Deus. Não mais todos os dias, não mais todo dia, não mais junto. E essa separação aconteceu. E depois disso, a gente vai continuando o livro de Gênesis, e Deus levanta Abraão. Abraão, o homem de Deus, o amigo de Deus. Deus levanta Abraão nesse contexto, prometendo a Abraão que faria dele uma grande nação.
prometendo que faria dele um grande povo a partir da sua semente. Abraão não poderia contar, como não consegue se contar as estrelas do céu, como não consegue se contar a areia da praia, e ele fala assim: Abraão, de ti farei uma grande nação. Então ali Deus volta a se conectar e falando isso para Abraão. Porém, ele também fala para este mesmo Abraão que o povo um dia desceria para o Egito e seria escravo na terra do Egito. E a palavra de Deus nos ensina, alguns falam de 400, alguns falam de 430, outros falam de 450, mais ou menos a média de anos que o povo ficou escravo no Egito. Escravo, nós sabemos da história, nós sabemos de tudo que aconteceu nesse contexto. O povo ali foi escravizado com a mão, a Bíblia fala, com a mão pesada de Faraó. Então era algo terrível, algo muito pesado. E aí depois disso, nós sabemos que o deserto, o Deus os tira da terra com mão forte. Faraó tinha mão pesada, mas Deus tem mão forte, os arranca daquele lugar. De forma miraculosa, de forma milagrosa, arranca eles daquele lugar, os leva para um lugar onde ele prometeu que seria a terra prometida, de forma maravilhosa. Eles ficaram ali muitos anos, colhendo onde não plantaram, usufruindo daquilo que eles não conquistaram. Mas a Bíblia fala que neste Êxodo 25, no capítulo 8, a palavra de Deus fala assim: escolheu Deus chegar para Moisés e dizer assim: façam um santuário, para que eu possa morar no meio de vocês. Então, queridos, é interessante porque Deus traz para Moisés, e do capítulo, se eu não me engano, 20 até o 35, 36, Moisés e Deus tem ali toda a construção do que Deus mostrou para Moisés, do que era esse tabernáculo, do que Deus queria que eles entendessem a partir da construção deste chamado santuário. Então a Bíblia nos fala em todos esses capítulos que eu falei no livro de Êxodo, como era. E aqui, a primeira coisa que eu queria falar para você, a Bíblia fala que Deus disse a Moisés: faça tudo conforme aquilo que você viu. Ou seja, Moisés não teve direito nenhum de escolha. Não foi dado a Moisés nenhum direito para escolher algo. Não foi dado para Moisés assim: mas eu acho que eu não gostei desse vermelho carmesim, que se a gente pôr um verdinho aqui. Não foi isso. Moisés, faça como você viu. Ou seja, Moisés não teve escolha para criar um santuário. Moisés simplesmente viu e tinha que fazer. Então é interessante, porque eu queria passar com você algumas coisas sobre essa construção de que Deus falou para Moisés: só veja e faça igual. E é interessante porque a primeira coisa que Deus fala para Moisés vamos começar de fora para dentro. É para fazer ali, eu vou chamar o cercado, a cerca, tá? Eu vou falar ali como se fossem os muros desse tabernáculo. E a palavra de Deus nos fala que Deus pede para Moisés ir e buscar a madeira de acácia. E Deus fala para Moisés, específico: Moisés, você vai pegar esses cabras aí e vocês vão atrás da madeira de acácia. Na sua versão da Bíblia talvez diga madeira de cetim, mas é acácia, é a mesma coisa. E o que é madeira de acácia? A madeira de acácia é uma madeira muito simples. A madeira de acácia, nenhum marceneiro iria querer usar a madeira de acácia para fazer nenhum móvel. Porque a madeira de acácia, ela é uma madeira que ela tem algumas coisas muito peculiares. A madeira de acácia, ela tem muitos nós. A madeira de acácia, ela é uma árvore contorcida. Então é difícil você pegar a madeira de acácia. E é interessante porque ali no contexto bíblico, por que não o Senhor falou: peguem os cedros do Líbano? Poderia ou não poderia? Para cantar: ouve-se a voz sobre as águas, como disse o salmista, né? Eu não vou cantar para a nossa alegria aqui, que jamais eu iria me atrever, mas, né, Lucas, vai que a pessoa dá uma conjectura, jamais, não cantarei. Mas é a madeira de acácia. A madeira de acácia, gente, ela é uma madeira dura, ela é uma madeira cheia de nós. E por que Deus resolve fazer a madeira de acácia? Porque a madeira de acácia está representando já ali nas laterais do templo, eu e você. A madeira de acácia simboliza a igreja, diga assim, o tabernáculo.
fala da igreja. O que tem dentro do tabernáculo fala de Cristo. E nós vamos por aí. Então, a igreja, ali, as madeiras de acácia simbolizam eu e você. E é interessante porque Deus fala: Moisés, vai lá e fala para os caras ir atrás da madeira de acácia. Imagina você, esses caras pegando, indo com um machado, indo lá e arrancando as árvores de acácia para fazer tábuas. Diga assim, tábuas. Porque até então elas eram árvores. Aqui Deus já começa a falar uma coisa para mim e para você. Para eu e você sermos a igreja, o Senhor vai atrás de nós e nos arranca do mundo. O Senhor vai lá e nos arranca do deserto. O Senhor nos arranca com raiz e nos leva a um lugar. Mas não somente arrancar, porque uma árvore precisa se transformar em tábua. E o processo de tábua é um processo de limpeza, é um processo de arrancar as partes que ali não vão ser utilizadas, até que ele faz tábuas. Só que é interessante, porque quando ele faz as tábuas, perceba que ele faz muitas tábuas em toda a extensão do tabernáculo, e a Bíblia diz que quando eles fazem essas tábuas, Deus pede para que elas fiquem em pé. Mas como eu deixo em pé uma tábua? Como eu deixo em pé? E a primeira coisa que Deus pede para Moisés: Moisés, essas tábuas elas não vão ficar somente lado a lado. Porque elas não vão ficar lado a lado, porque quando você corta uma árvore verde, isso está falando de eu e você vindo para a igreja com um nível de maturidade que ainda não entendemos muita coisa, essa madeira verde, seu Valmir, que trabalhou muito tempo lá na Maclean, e lidou com máquinas de móveis e madeira, sabe que uma tábua verde, depois de secar, ela encolhe. E quando ela encolhe, se ela fosse somente colocada lado a lado, haveria o quê? Uma abertura entre as tábuas, haveria uma fissura, haveria uma fresta entre as tábuas. E não poderia ter fresta, porque senão qualquer bicho pegajoso do deserto, serpente, qualquer coisa, poderia entrar para dentro do tabernáculo. Então, como que Deus fala para Moisés? Moisés, elas não vão ser coladas lado a lado, elas vão ser encaixadas lado a lado. E a Bíblia nos fala que as tábuas, elas foram encaixadas para que uma ficasse firme com a outra, porque por mais que ela estivesse verde, ela não abriria fissura entre elas, não abriria fresta entre elas, porque elas estavam encaixadas uma a outra. Mas é interessante, porque tábuas encaixadas ainda assim não ficam em pé. Então Deus pega essas tábuas encaixadas, e a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: façam bases de prata. Faça bases de prata e coloque essas tábuas fixas nessas bases de prata, que eram umas bolas. Tá, eu vou falar eu que não manjo, tá? Umas bolinhas de prata, onde a tábua se encaixava no meio delas. Mais um metro e meio, outra bolinha de prata que se encaixava, para deixar elas em pé. Prata na Bíblia fala do quê? De purificação. Então eu quero que você entenda, e vai entrando no contexto que eu estou falando, que Deus pega eu e você, pessoas diferentes, enraizadas no mundo, enraizadas em culturas do mundo, enraizadas em culturas familiares. Deus nos arranca deste lugar, nos leva para a mão querendo ou não, o carpinteiro limpa a gente, o carpinteiro ajusta a gente, o carpinteiro faz a gente virar tábua, e ele joga a gente num negócio chamado igreja. E quando ele leva eu e você para a igreja, ele pega um colérico sanguíneo, e coloca numa mesma sala que um melancólico sanguíneo chamado Júnior. Meu Deus! Hayashi está no lado, por isso que ele falou meu Deus, que ele está na sala do lado. E esses encaixes, muitas vezes, é difícil. Esses encaixes, sabe, é engraçado, não quero que você leve, nossa, Serginho Credo, mas uma vez o meu irmão falou uma frase para mim, já faz uns 15 anos, e eu nunca esqueci. Ele falou que um dia um pregador foi pregar num seminário que ele estava, e o cara falou assim: se você encontrar a igreja perfeita, se você rodar e encontrar a igreja perfeita, saia dela, porque senão você vai estragar.
Porque nós somos homens, né? Nós somos cheios de limitação, nós somos cheios de diferenças, nós somos cheios de nós somos cheios de coisas contorcidas, nós somos uma madeira difícil de lidar, nós somos uma madeira dura, mas o carpinteiro faz as pranchas e coloca um conectado com o outro, ajustado com o outro, e coloca, e pior, coloca a gente na igreja, sobre base de prata, e fala assim: agora vocês, juntinho, vou purificar vocês. Porque a única forma de alguém ficar em pé é estar coladinho com o irmão, numa base de prata, numa igreja. Então Jesus começa a explicar para nós que as madeiras de acácia, então, só que tem uma coisa nessa madeira de acácia. Ela é bonita, Deus faz as tábuas, o Moisés e o Bezalel faziam as tábuas lá bonita, encaixou elas, uma luta, uma prova, colocar os irmãos em pé, ali, na purificação. Só que Deus pega e fala assim: mas Moisés, tem uma coisa. Você vai pegar essas tábuas e você vai cobri-las com ouro. E ouro fala da glória de Deus. Por quê? Porque se algum povo olhasse de longe e visse um tabernáculo, coisa mais linda, e as madeiras de acácia tão bonitas, encaixadas uma a outra, sobre uma base de prata, no deserto, o que eles estavam vendo a partir dessa mensagem? A mensagem que estaria passando seria assim: eles construíram algo bom. E a mensagem era: não, eles precisam ver num lugar chamado igreja a glória e o nome de Deus. Então o ouro quer dizer que quando você chega aqui, quando alguém passa aqui na frente, ele não pode enxergar a placa AME, porque as madeiras de acácia, por mais que elas estejam conectadas, porque as madeiras de acácia, por mais que elas estejam num caminho de purificação pela palavra, por mais que elas estejam unidas, quem precisa ser reconhecido é o Senhor. Quem precisa brilhar é o Senhor. O ouro precisa dizer assim: neste lugar, madeiras ruins, madeiras cheias de nós, madeiras que foram arrancadas do deserto, que foram feitas tábuas, colocados num caminho de purificação, que estão juntinhas unidas, agora tem a glória de Deus, e o cordeiro recebe a recompensa pelo seu sofrimento. Então, meu Deus, eu estou tentando achar uma palavra. Posso falar cerca? Sim. Hã? Vou bonito aqui da graça. O contorno, o externo do tabernáculo, fala da igreja. Então perceba que Deus nos coloca neste lugar. Estamos nós lá, todos bonitos, todos diferentes. E aqui, gente, eu queria dizer para você: o machado da verdade nos faz morrer para o mundo e nos traz para este lugar. Deus vai lá e pão, vem. Tem um lugar para você. Depois disso, você precisa entender: nós somos árvores, e essas árvores, elas são diferentes. Existem árvores que são mais grossas, existem árvores que são mais finas. Essa veio agora. Existem árvores que são maiores, existem árvores que são menores, mas todas se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque não importa a forma da árvore, ela vai virar tábua. Então no corpo de Cristo, e aqui eu queria que você pensasse comigo, no corpo de Cristo chamado igreja, não existe lugar para sentimento de inferioridade e não existe lugar para sentimento de superioridade, porque as tábuas são iguais. Então quando eu e você estamos nesse contexto de igreja e a gente acha que é melhor ou acha que é menor, nós estamos fora do contexto e fora do conceito daquilo que Deus mostrou na sua palavra. Não existe, todos somos tábuas. Legal, né? Dá para dar. Tema da mensagem, Piá: todos somos tábuas. Todos somos tábuas, revestidos da glória do eterno, revestidos pelo poder de Cristo, amém? Então todos somos iguais, não pode ter complexo, não pode. Madeira verde encolhe, pode até abrir as fendas, mas nós, pela glória de Deus, fechamos as brechas. Querido, e aqui fala assim: quando nós começamos a estar junto, pode haver nesse processo alguns momentos que se abre brecha. É hora que tem as diferenças, é hora que tem as brigas, é hora que tem o diz que me diz que, é hora que tem um que falou, o outro não falou, o que disse, o que não me disse. E como nós fechamos isso?
Na presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vem como ouro e ele fecha tudo isso. Então, quando as tábuas estão ali conectadas, alinhadas, ajustadas, acabou. Nada entra. Então, a nossa igreja precisa entender o papel do Espírito nisso tudo. Nós precisamos entender. Por que vocês gostam tanto? Esses dias um cara me falou assim, ó. Eu encontrei um cara numa formatura. Ele falou assim, eu gosto da igreja de vocês. Eu falei, sim, eu gosto, acho massa, sim. Eu vejo, mas eu vejo assim, ó, que a igreja de vocês, eu falei, a igreja de vocês tem assim meio que um chamado mais para intimidade, né? Mais negócio mais profundo, assim, mais íntimo, né? De Deus, assim. Vocês gostam muito, né? Da presença de Deus. Eu falei, sim. Eu falei, nós somos pentecostal, Ele falou, não, é que eu gosto, né, de igreja que gosta mais de artes cênicas. Aí eu falei, amém, glória a Deus, fica à vontade, querido. Né? Mas o que eu estou querendo dizer, que muitas vezes, gente, eu preciso que você entenda que a nossa característica de pentecostal, de tocha, de um fogo, de estar na presença de Deus, não podemos sair daqui da mesma maneira que entramos, não podemos sair daqui sem sentir o Espírito Santo, não podemos sair daqui sem ser movidos pelo Espírito, não podemos sair daqui sem ter um movimento profético na igreja. É isso que nós buscamos, porque nós entendemos que o que une placas e não abre brechas é o Espírito Santo. Então o que une a igreja e mantém a gente aqui, depois de um encontro, Serginho, o que eu faço para manter o que eu ganhei no encontro? Culto, igreja, célula, discipulado. E se você está assim, ainda é um mais fominha, tem Abacuque às 6 ao meio-dia, às 18 e à meia-noite. Porque se nós estivermos nesse externo, se nós estivermos conectados pelo ouro, pelo Espírito, nada entra. Perceba que a pessoa que normalmente tem dificuldades de aceitação e de ajuste com as coisas da igreja, é uma pessoa que não está inserida na cerca. Nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar na presença do Espírito, fazendo parte disso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então vamos seguir. Glória a Deus, você está entendendo. Então, e a base de prata fala do que eu falei, da redenção de Cristo. Mas o que eu queria que você pensasse, o tabernáculo pegou as árvores do deserto e o tabernáculo continuou no deserto. O que eu aprendo com isso? Você está no mundo, mas você não é do mundo. Eu e você estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. Falamos um pouquinho disso ontem no culto da família, não é? Que nós somos crente ora, crente lê a Bíblia, crente tem filho crente. Então, nós falamos sobre isso. Então assim, nós continuamos no deserto, porém agora revestidos do Espírito. Nós não somos mais desse mundo, amém? Então, Cristo precisa ser visto por Deus e pelos homens. Sabe, eu achei legal o que esse cara falou, porque por mais que ele procure um outro tipo de igreja, ele reconheceu aquilo que nós queremos mostrar. Ele falou, vocês buscam intimidade. Eu falei, isso aí. O que nós queremos mostrar é isso, intimidade. Que uma vida de intimidade nos leva a um sobrenatural, a um lugar diferente, que o filho que não tem intimidade não chega. Então a mensagem que a igreja está passando, é a mensagem que ela precisa passar, intimidade. É isso que nós queremos. Então perceba que os homens de fora precisam ver isso na nossa igreja. Cristo na AME, Cristo em nós é a esperança da glória, amém? Mas isso, agora eu queria que você entendesse que o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Ele era dividido entre pátio, ele era dividido entre o lugar santo e ele era dividido o santo dos santos. Pátio, todo mundo entra, todo mundo entra. No pátio, todo mundo tinha acesso. E o que fala o pátio? No pátio tinha algumas coisas, é a entrada do tabernáculo. No pátio nós falamos que tem o altar. É a primeira coisa, o cara entrava no tabernáculo, tinha um altar. O que simboliza o altar? Altar simboliza Calvário.
Altar simboliza Cristo, porque Cristo, a cruz de Cristo, é o caminho pelo qual nós chegamos a Deus. A cruz de Cristo é a porta aberta, a cruz de Cristo é a porta de entrada, a cruz de Cristo é aquilo que está liberado para qualquer um ter acesso. Então o altar está falando assim: ei, olhe para ali, ali está dizendo que existe um Cristo que deu a sua vida no Calvário para que todos tenham acesso àquilo que Deus tem. Então o altar fala dessa entrada, o acesso a Cristo. Depois tinha as bacias eram com água. Então, ou seja, o cara ia lá, fazia o sacrifício, ele ia para a bacia e ele lavava suas mãos e seus pés. Aqui está falando de purificação. Dentro da igreja, apontamos para Cristo, todos têm acesso para entrar, mas como as bases de prata ali no entorno, lá dentro também, se purifique. Purifique. Então as bacias falam de um lugar de purificação, um lugar de lavar. Lavar pelo quê? Pela palavra. Ou seja, nós precisamos ser fiéis à palavra. E quando eu digo nós, não é vocês somente na obediência, mas nós que proclamamos. Porque se falarmos alguma bobagem aqui em nome de Deus, muitos podem cair ao engano por estar obedecendo o que nós falamos. Então, o temor de pregar uma palavra, ela precisa ser todos os dias aceso no nosso coração. Hoje de manhã eu estava orando, e quando eu estava orando por essa palavra, eu me pus de joelho na minha cozinha e falei assim: Senhor, renova sobre mim todos os dias o temor, porque eu não posso falar em nome do Eterno aquilo que o Eterno não falou. Porque eu sei que vocês estão aqui, e sei que vocês acreditam em mim, e sei que aquilo que eu falar para vocês fazerem, vocês vão fazer. Então, o temor, a bacia fala disso. Ei, fique esperto, palavra, água pura, palavra pura, entregue a palavra pura para eles. Então aqui Deus está trazendo um senso de responsabilidade sobre o tabernáculo, daquilo que nós estamos proclamando, que gere vida, que gere avanço, que gere crescimento, né? Então depois que ele passava segue o caminho, passou o altar, Cristo, aceitei Jesus, vim para a bacia, comecei a ter contato com a palavra, ele entra no segundo lugar, que é o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, perdão. Então ali, a primeira coisa que ele vê é uma mesa de pão, tem pão ali, e Cristo fala nos evangelhos que ele era o pão da vida. Então ali dentro a coisa já começa, perceba que em volta falávamos de igreja, e agora no caminho interno já estamos falando de Cristo. Então o pão fala de um Cristo que deu a sua vida, e que fala que aquele que não beber do seu sangue, não comer da sua carne, não tem parte com ele. Então o pão, eu e você precisamos entrar aqui, e nos alimentarmos de Cristo, nos alimentarmos daquilo que é servido, nos alimentarmos da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse é o caminho. Depois disso tem o altar. E o altar tem um altar de incenso. O que é o altar de incenso? É o lugar da oração. Êxodo no capítulo 30, do 34 ao 37, o que acontecia? Ali tinha um lugar aonde tinha o incensário, o altar de incenso. Eles colocavam o incenso e Deus, o fogo lá de fora do altar, acendia esse incensário, que representa as nossas orações. O altar de incenso para que Deus sentisse o cheiro suave. Só que olha que interessante. Deus coloca 3 coisas que eram as matérias-primas para ser gerada o incenso. E olha que interessante. A primeira coisa que a gente tem é o estoraque. O que é o estoraque? Estoraque, ele é como se fosse uma seiva que fluía sem ajuda de homens, sem ferramentas, sem qualquer contato humano na árvore. Ela fluía por si só em determinada árvore. Então essa seiva, Deus dizia: vocês vão lá no estoraque e vocês vão pegar essa seiva e vão trazer para fazer esse incenso. Fluía naturalmente. O segundo ponto é a ônica. Ônica é um molusco marinho. Então eles tinham que ir lá no mar, pegar esse molusco para trazer a ônica para fazer também o incenso. E aqui que eu quero que você comece a prestar atenção. E a terceira coisa fala do gálbano. O gálbano era um arbusto do deserto, onde eles tinham que pegar esse arbusto, triturar as suas folhas, amassar. Primeira coisa, estoraque,
fluía naturalmente. No lugar de oração, a nossa oração precisa fluir com naturalidade. Não pode ser um fardo, não pode ser um peso. Uma igreja conectada com Cristo flui na oração. Uma igreja com Cristo sonha em ser da intercessão. Porque oração flui. É natural. E sabe o que é legal? Não precisava de homens. Não precisava de ferramenta. Vai lá na árvore, põe um copinho lá, André, que está fluindo. Vai para o teu secreto e deixa fluir. O segundo fala, o único, desse molusco marinho. Por que um molusco marinho, Deus? Porque está falando de profundidade. A nossa vida de oração precisa ser profunda. Profunda. Não dá para chegar lá e, Pai nosso que estás no céu. Flua. Papai, estou aqui. Os dias têm sido pesados. Os dias têm sido complicados. Mas vim derramar meu coração. Profundidade. Por isso que ele disse, fecha a porta no secreto. Isso, lá no profundo, no quietinho. É lá que está o molusco. Vai lá buscar lá. E a terceira, que eu falei do gálbano, arbusto, arbusto que era pego, amassado, as suas folhas trituradas. Está falando de coração quebrantado. Sem um coração quebrantado, nossa vida de oração fica comprometida. Sem um coração humilde, nossa vida de oração fica comprometida. E é interessante, porque depois que eles misturavam essas três coisas, botavam fogo, aí a Bíblia fala que para que isso chegue à minha narina como cheiro suave. Então, para uma vida de oração, a gente precisa ter um coração quebrantado, a gente precisa ser profundo, e a gente precisa fluir em paternidade. Isso dá uma Abacuque essa semana. Aí, pega a dica. Então, é isso. Acende o incensário dentro deste lugar. Profundidade, quebrantamento, fogo aceso. Nós não podemos gerar fogo, gente. Se assustou? Porque o fogo está no altar. Quem acende o altar é o dono do altar. A Bíblia fala que o sacerdote tinha que ir lá no altar, pegar o fogo do altar que não podia se apagar, ele trazia a brasa, entrava no lugar santo, punha no incensário, e aí saiu o cheiro fumaça que chegava diante de Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram por trazer fogo estranho. Depois você lê isso, está lá em isso, tá? Mas não é o foco. Depois que ele entra ali, o cheiro suave, ele vai fica de frente com o candelabro, que é o último objeto dentro dessa área do tabernáculo. Candelabro fala de luz, candelabro fala de testemunho, candelabro fala de eu e você brilharmos a luz de Cristo. Candelabro fala assim, que se as nossas orações forem diante de Deus, nós brilharemos a luz de Cristo e todos verão a glória de Deus. Mas existe um problema. Eu fui ver um estudo que de tempos em tempos esse candelabro que ficava com 7 lâmpadas acesas, que simbolizava os 7 Espíritos de Deus, ele ficava com borra, e entupia alguma desses pontos. Então o sacerdote tinha que ir lá, arrancar a borra, tirar a sujeira, para que a luz voltasse a brilhar. Então você perceba que o processo de purificação em mim, você começa desde arrancar a árvore lá no deserto, até quando nós já estamos na igreja brilhando a luz de Cristo, de tempos em tempos o sumo sacerdote precisa dizer assim, vem cá, deixa eu dar uma limpada em você, para que a luz volte a brilhar como deve. Então você perceba que sempre tem um processo e sempre tem um caminho, para eu e você sempre ali brilharmos, na verdade, da luz de Cristo. E é interessante que depois que ele sai dali, aí sim, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Só uma vez por ano, o sacerdote, depois de purificado, depois de fazer a expiação do seu pecado, ele entrava para dentro. E entrava, a gente brinca, né, gente, com a corda amarrada e o sininho. Porque se ele tivesse em pecado, caía, o sininho batia e alguém puxava. Eu fico pensando se um dia ele trupicasse, o sininho batesse. Não, né? Por isso que eu acho que só tinha arca, para não ter esse risco. Meu Deus, o Arão foi. Ei, me deixa. Vem o Arão assim, Para, tô aqui. Pensei nisso, que bobagem, Senhor, perdoa. Vamos lá. Enfim, tinha a arca. O que fala? A arca, gente, a arca. Do que era feita a arca?
Madeira de... Aí você fala para mim, tá bom, Serginho, você falar que nós era madeira da casa, cheio de nó, duro, tá, tarará, difícil de encaixe, ok. Mas a arca, Serginho, a arca, o lugar da presença, sim, porque testifica de um Cristo que veio em carne. Testifica de Jesus que veio em carne para sentir as mesmas coisas que eu e você, para ter que encaixar com madeira dura chamada Pedro, para ter que encaixar com madeira ruim chamada Judas, para ter que encaixar com madeira ruim perdida como Mateus, para ter que encaixar com a incredulidade do Tomé, para ter que encaixar com a fúria do João. Jesus veio em carne para sentir na pele o que eu e você temos que lidar todos os dias. Então assim, quando você chega na igreja, tem problema na igreja, você acha que Jesus não sabe? Sabe. E pior, ele tinha 12 abençoados full com ele. Aqui não, aqui acabou o culto. Se o irmão te fez um troço, você vai embora e fala assim, vou ver esse abençoado só domingo que vem. Jesus não. Jesus tira o Satanás do Pedro e fala assim, vamos lá, arruma essa mesa aí, vamos que nós temos que ir. Vem aí. Vamos encaixar. Então, Jesus vem em carne. Jesus, o Cristo, vem em carne. Então a madeira de acácio faz todo sentido, porque a Bíblia fala que ele habitou entre nós. Ele foi um homem de dores. Gerson, essa frase não sai do meu coração. Estou montando um negocinho sobre isso aí. Árvore, um homem de dores. Jesus sentiu tudo na pele, por mim e por você. E a arca simboliza isso. Um Jesus que veio em carne. Um Jesus que veio ali sentir as mesmas coisas e também revestida de ouro. E a Bíblia fala que a tampa, que era o propiciatório, era ali uma peça única, para que tipificasse com Isaías, que falou que nenhum dos seus ossos seria quebrado, ele seria consumido por inteiro, sem ser quebrado um osso do seu corpo. Peça única, sem partes. O sacrifício perfeito. Então Jesus vem, e aqui, revestido de glória, o que tinha dentro da arca. Primeira coisa, maná, de novo, Jesus, ele fala nos evangelhos, os seus pais comeram o maná, lá atrás, mas agora vocês podem comer de mim, que sou o pão da vida. Então o maná tipifica Jesus, o pão da vida, o homem de Deus que deixou a sua glória, deixou o seu resplendor e decidiu ser homem como eu e você, homem provado, passado pelas mesmas provações, para que em tudo fosse tentado, mas em tudo recebesse a glória pelo seu sacrifício. Aleluia! E depois fala de as tábuas da lei. As tábuas da lei fala dos 10 mandamentos. Lá estavam as tábuas da lei. Ali dizia sobre a influência da palavra. A palavra precisa mover e reger as nossas vidas. Por isso que eu sou contra preciosas promessas. Aquilo lá, aquela caixinha, né, que o cara tira assim, vamos ver o que Deus fala comigo hoje. Nossa, que lindo. Aí quando vem um versículo assim, arrependei-vos porque senão a ira do Senhor vem sobre vós. Nossa, não é de Deus, deixa eu pegar outro aqui. Ai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, glória a Deus, eu vou trabalhar. Não, fala de uma lei que rege. Fala de uma lei que conduz. Fala de uma lei que direciona. Fala de uma lei que eu me movo por ela. Não que eu uso ela quando eu quero a meu benefício, mas porque eu uso ela o tempo todo. Então dentro fala sobre isso, né? E aí, depois o terceiro fala sobre a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu. Se você ler ali no livro de Números, teve um tempo ali de rebelião, que as pessoas do povo de Deus questionaram a credibilidade de Moisés e de Arão, e Moisés chama todo mundo, e cada líder da tribo corta uma vara, e Deus fala assim, vamos ver então se Arão não tem chamado. O que jogar a vara e a vara florescer é o cara de Deus. Então por que tinha a vara ali dentro? Porque ela simbolizava Jesus crucificado na cruz. E ela floresceu porque ele retornou ao terceiro dia. Nossa, parece que ele te ajudou a dar uma vaga ali no estacionamento da frente. Simbolizava já a morte e ressurreição de Jesus, amém? Afinal de contas é por isso que cá estamos nós, amém? Então a vara, e sabe o que é mais bonito? Porque a vara
ela vai ali, era só uma vara quando ela foi jogada diante do povo, mas ela floresceu em muitas, o quê? Em muitas flores de amendoeira, muitas e muitas e muitas sementes, que somos eu e você que cá estamos hoje. Então simbolizava a salvação de todos nós naquela vara, simbolizava a salvação de eu e você. Querido, eu quero que você entenda que a arca, o lugar da presença de Deus, ela trazia essa tipificação de Cristo, porque as amendoeiras somos nós. Somos nós. E sabe o que é mais importante? Que com todo esse contexto, claro que eu fiz um parâmetro muito rápido para você do que quer dizer todo o tabernáculo. Isso aqui é assunto para uma semana. E se trouxer o Júnior da Cimeia para 2. De tanto detalhe que ele tem, né, Juninho? Juninho é estudioso dessa parte. Mas o que eu quero falar para você hoje é que o tabernáculo, ele era móvel. Móvel, ele se movia. Moveu a nuvem, move o tabernáculo. Moveu a nuvem, a gente desmonta e leva tudo. Assim como hoje a igreja. Eu e você precisamos levar Cristo por onde nós nos movemos. Eu e você precisamos levar a Cristo por onde quer que andemos, na faculdade, no trabalho, na igreja, lá no seu almoço de família que você vai hoje, em todos os lugares onde você estiver, você é a igreja de Cristo indo para este lugar, levando a palavra de Cristo, levando a vida de Cristo, levando a pureza de Cristo, levando a graça de Cristo, levando o amor de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Então perceba que a igreja é o projeto de Deus para a salvação do mundo. Não existe outro caminho para alguém ser transformado, purificado, senão dentro da igreja. Não existe. Não tem outro. Essa história que você fala assim, não, mas eu estou bem, eu estou aqui, eu estou em Deus, eu estou tendo meus momentos com Deus. Querido, esses dias alguém falou uma analogia para mim assim, ó, pegue um rim, ponha numa bacia com a água mais pura que tiver e coloque num lado de um corpo. O que acontece com esse rim? Vai apodrecer. Porque o lugar do rim é para estar dentro, onde, Luiz? Dentro do corpo. Não tem, por mais bonito que seja o rim, tirou do corpo, morreu. Por mais lindo e puro e perfeito que seja o seu coração, fora do corpo, morreu. Ele só existe sentido em si mesmo se estiver inserido no corpo. Essa é a questão. Então a igreja, gente, de verdade, eu tenho isso muito profundo no meu coração como base. A igreja é resposta para a sociedade. Ninguém vai ser alguém diferente se não estiver na igreja. Porque aqui é o lugar que Deus, desde lá, quando chamou Abraão e depois através de Moisés, falou, existe só um caminho para conexão, purificação. Deus estabeleceu igreja, povo, junto, conectado. Então nós precisamos entender a importância de tudo isso. A importância, eu queria que você abrisse em Atos, agora nós vamos caminhar um pouquinho aí para o Novo Testamento. Atos capítulo 2, nós vamos começar. Atos no capítulo 2, eu vou ler 3 partes para você, no 2 e no 4. Ó, Atos 2, 1, fala assim, ó. Em cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Querido, diga assim para mim, não existe avivamento sem unidade. A Bíblia fala assim, ó, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu entendo que o povo é diferente. Eu entendo que o momento do mundo é diferente. Eu entendo que nós temos as nossas dificuldades. Eu entendo que nós temos as nossas privações. Passamos por uma pandemia agora. Mas, querido, não negocie estar aqui. Existe o culto online, eu entendo tudo isso, é uma bênção de Deus, mas não negocie estar todos unânimes dentro deste lugar. Não negocie isso, porque no capítulo 2 de Atos, na descida do Espírito Santo, é o primeiro requisito que a gente já pega no versículo 1. Todos reunidos no mesmo lugar. Aí sim, no segundo, o clássico, né? De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa. Mas eles estavam lá,
E perceba que quando Jesus ressuscitou tinha 500. Em Atos já tinha 120. Não sou bom de conta, mas 380 já ficou aí. Por quê? Estava onde? Sei. Mas eles perderam o maior acontecimento da história da humanidade. Eu falo para vocês, fiz um Abacuque essa semana. Tic-tac, quem estava lá vai lembrar. Tic-tac, tic-tac. Cada minuto é um minuto a menos para o tempo de Deus para acontecer o que vai acontecer aqui. Quisera eu e você estar aqui full para não perder. Quando você olhar para o seu relógio, você lembra? Tic-tac, tá vindo, tic-tac, tá chegando. Sabe o que eu lembrei, Lucas? Lembrei do Lex Luthor na última cena do Superman e do Batman. Lembra? Tic-tac, tic-tac. Eu sei que o contexto era outro aqui, gente, mas a gente gosta de filme de herói. Está chegando algo poderoso de Deus aqui. O avivamento só vai acontecer onde tem unidade. Onde as placas de acácia entendem suas diferenças e se encaixam. Porque elas sabem que existe um plano maior. Não é sobre a cerca, não é sobre tudo isso. É sobre Cristo vindo em glória. É sobre a nuvem descendo e as coisas de Deus tomando seu lugar neste mundo. Vira a página. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas... Olha isso aqui de Espírito Santo, que eles recebem isso aqui. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Falava para o Júnior, essa semana falei para o Júnior, falei, Júnior, sabe qual é o meu sonho? Eu tenho orado para que a nossa igreja entenda que a coisa mais linda e bonita que nós temos na vida é a igreja. Que a gente ama isso aqui. Eu não sei de onde você veio, mas eu vou abrir meu coração e não vou expor ninguém, não é o intuito. Eu quero expor o positivo e não o negativo. Mas chegou um tempo na minha vida, e eu contei isso para o Júnior, que uma vez eu fiz uma oração corajosa para Deus. Expus o meu coração num nível de profundidade, sabe? Acho que o melhor, mais profundo que eu cheguei. Eu estava num lugar, numa igreja, e estava num tempo tão duro naquela igreja, que eu falei assim, Senhor, eu não tenho coragem de convidar ninguém para vir aqui. Eu estou aqui, não consigo sair, mas não tenho coragem de trazer ninguém aqui. Porque eu não vejo o que alguém pode receber aqui. E foi duro, porque eu era um dos líderes daquela igreja. Mas hoje, gente, agora eu quero dizer para vocês, gente, pensa na minha alegria em no Jacomar assim, Valdeir. Assim, ó. Apaixone-se por amar. Esses dias eu estava com uma camiseta e os caras leram, eu comecei a pensar o que os caras estavam pensando, que estava escrito lá, porque ele me amou primeiro. Os caras olharam assim. E a hora quando veio, era essa que a Sabrina está ali, quando veio um negócio assim, eu estufei o peito e é nós. Querido, tem pão na casa do pão. Tem vinho novo neste lugar. Tem alegria, tem unidade, tem o encontro com Deus, tem unidade, tem tudo isso que a gente vive aqui. Eu tenho orgulho demais desse negócio chamado igreja, porque não é sobre a placa da AME, não é sobre os 11, 12 anos, mas é sobre Cristo em nós, a esperança da glória. A sociedade precisa saber que Cristo está aqui. Aleluia! É sobre isso, é sim, é porque Ele nos amou primeiro, é sobre isso, é sobre um Cristo que mudou a minha vida e mudou a sua vida, é sobre um Cristo que ressignificou a palavra igreja para mim e sei que fez isso em você, querido, nós temos que ter orgulho de brilhar a glória de Deus. Você sabe de onde você veio? Eu sei.
Que lindo ver Deus curar, Deus transformar, Deus nos trazer para este lugar, para que a unidade do Espírito nos faça um só, para que o poder do Espírito nos conecte, para que as nossas diferenças, querido, presta atenção, as tábuas eram iguais, e o único ponto de conexão era um pequeno encaixe. O que eu estou querendo dizer para você, a glória do Espírito, em nada se compara ao trabalho de um pequeno encaixe. Aí a gente olha mais para o encaixe do que para o resto da glória. A gente precisa entender onde Deus quer nos levar. A gente precisa entender o que Deus quer fazer de mim e de você. Ressignificar a palavra corpo, ressignificar a palavra igreja, ressignificar a palavra avivamento, ressignificar família. Porque Ele falou que não haveria um órfão no meio do povo, porque Deus estava dando família. Não podia ter uma mulher solteira, não podia ter uma mulher desquitada, não podia ter ninguém sozinho no meio do povo. Raabe, falei de Raabe essa semana no Abacuque. Raabe foi conectada ao povo. Vem cá, mulher, você está sozinha, está perdida no mundo? Então vem aqui, passa pelo processo de purificação, fica ali do lado do arraial, fica 7 dias ali, Deus vai tocar no coração de um homem, o homem se levantou e falou, eu quero ela na minha linhagem, eu quero ela como esposa. Passou os 7 dias, passou a purificação, entra, porque tem acesso para todo mundo. Vem, Raabe, porque agora você faz parte da família. Assim somos nós. Purificação, vida, alinhamento, ajuste. De vez em quando é ruim, né? Encaixar. Mas quando dá uns trique-trique. Mas não é maior. Não pode ser. Não tem lugar. Gente, tem pessoa que quer ser uma tábua de acácia aqui, ó, sozinha. Eu brilhando a glória de Deus. Brilha, brilha, estrelinha. Tábua não fica em pé na areia. Tábua não fica em pé na areia. E quando você cai, alguém vai trepar em cima de você e vai descer. Vai te jogar lá no buraco. Tábua só fica em pé numa base chamada palavra, purificação, unida com mais alguns. Se você sonha alguma coisa viver sozinho, tábua cai na areia. Só esperar. Qualquer vento vem, pof. Tem que ter visão de reino. Tem que ter unidade. Tem que ter assim, o que falta em mim, sobra no Júnior. O que falta no Júnior, sobra em mim. Então vamos encaixar e ficar em pé? Vamos. Sabe por quê? Porque no final, se todo mundo estiver encaixado, todo mundo estiver no Espírito e todo mundo estiver de pé, o que acontece? A nuvem vem. Como veio em Atos. Vira a tua Bíblia em mais 2 páginas, Atos 4, lá no versículo 32. Olha isso aqui. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Um só, gente. Perguntaram para mim assim, Serginho, o que aconteceu nesse encontro? Né? Acho que foi a pergunta que a gente mais ouviu essa semana. O que foi esse encontro? Como que foi esse encontro? Por que foi tão poderoso? E baraná? Falei assim, simples. 48 homens que queriam estar lá, com 60 e poucos encontreiros que também queriam estar lá. Então, quando existe unidade de propósito e ele enxerga a fome, ele vem. Simples. Não tem misticismo. Não tem religião. Tem fome. Então assim, por isso que a gente prega tanto assim, se a pessoa não quer ir, não vai. Senão vai ser uma pessoa que vai ficar lá de braços cruzados e a incredulidade dele vai impedir o mover de Deus. Porque Deus só vem quando todos estão unânimes no mesmo propósito. A igreja cresceu porque eles tinham um mesmo coração, uma mesma alma. Ninguém dizia, olha só, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Gente, se você se apega às coisas suas, não, porque isso é para mim. Isso é só meu. Quem fala isso para mim é o Daniel, meu filho. Só meu.
tudo que eles têm em comum. Essa igreja é nossa. Fale assim: a AME é nossa. Eu sou a AME. É sobre isso. Mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles, olha isso aqui, não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o preço do que fora vendido, e depositavam ao pé dos apóstolos, que repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Querido, não dá para a gente estar numa igreja e ver o irmão ali passando dificuldade e não ajudar. Esses dias falaram bem assim para mim. Não falaram para mim. Falaram para alguém que falou para mim. Não ia falar para mim que falou. Falou bem assim: por que a gente tem que trazer 1 quilo? A igreja não tem dinheiro para pagar uma cesta básica para alguém? Aí a pessoa veio falar para mim. Aí eu... deixei ele passar aqueles 10 segundinhos da fúria. Aí eu falei assim: porque Deus nos dá a oportunidade de ser testemunho e participar do sofrimento de alguns, porque o voluntariado gera vida em nós. É mais fácil? A gente não pode dar uma cesta básica? Pode, mas vai dizer que não é lindo quando você chega na célula e todo mundo traz 1 quilo de alimento e o cara da tua célula sai com o carro cheio de comida? O que acontece lá no ambiente? Você fala glória a Deus, todo mundo chora, se quebranta e vem o Espírito Santo, porque estão unânimes buscando a mesma coisa. É sobre isso, queridos. A gente pode, claro que a gente pode, mas o que gera, sabe? Eu acho lindo que tem o grupo aí da igreja, os pingados. Aparece uma dificuldade nos pingados, Senhor, é uma briga. Eu tenho, eu dou, eu vou, eu faço, eu venho, eu vou, eu dou. Rapidinho. Já foi? Já passou? Já pegou? Já tem? Sobrou? A gente precisa entender que isso é igreja. Querido, Deus quer fazer de mim e de você um só corpo para mover aqui dentro o que Ele quer fazer. E Ele vai fazer em nós obras maiores do que Ele fez em Atos, porque Ele prometeu. Eu queria tanto que você sonhasse como eu sonho. Aleluia. De verdade. E para a gente terminar, 1 Coríntios 6, capítulo 12, fala assim, não é o 12, é o 19, fala assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se coloque em pé. Querido, eu quero que você que está chegando aqui hoje pelas primeiras vezes, os nossos visitantes e você que está há pouco tempo com a gente, de verdade, a nossa intenção como liderança é que você se sinta parte de tudo isso. A nossa intenção como liderança é que você receba essa palavra e entenda que neste lugar é o lugar que Deus te trouxe para você crescer, frutificar, encaixar com outras placas e receber a glória. Somos igreja, amém? Então, se nós somos igreja, quando nós nos reunimos para adorar, o que acontece? Ele vem, porque se estamos unidos na sua presença, não tem como ele não vir. E esse é o nosso intuito, que todo domingo, que toda célula você esteja ali, em unidade de amor, e receba o Espírito Santo. Receba aquilo que Ele tem para você, receba a presença de Deus, porque isso vai fechar as brechas que vêm através de sentimentos, que vêm através de emoções, que vêm através de alma, e Ele quer que você receba de verdade a filiação que lhe foi conquistada na cruz. O corpo é de Cristo. A igreja, a solução para este mundo. Feche os teus olhos. Eu queria que você
Senhor, essa tábua de acácia aqui está tendo dificuldades para se encaixar. Senhor, ressignifica para mim o que é unidade. Senhor, ressignifica para nós o que é família. Senhor, ressignifica para nós esse processo de purificação exposto na Tua palavra através do tabernáculo. Senhor, os frutos da vara de Arão estão aqui hoje. Eita! Os frutos da vara de Arão que floresceu estão aqui, pelo novo e vivo caminho. Existe um lugar para você habitar em família, onde a glória de Deus brilha, onde o nome de Jesus é reconhecido. Não é sobre uma placa, é sobre uma família. Não é sobre uma visão, é sobre unidade. E antes deles cantarem aqui, eu queria saber se existe alguém aqui que ainda não faz parte dessa família. Existe alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Venha, entre no pátio. Permita que Ele te leve até o altar. Permita que Ele te leve até a bacia. Permita que Ele te leve para o lugar santo. Permita que Ele te apresente o candelabro, a mesa, o pão. Permita que Ele receba a sua oração como cheiro suave. E se existe alguém aqui que, como eu falei, precisa que o nome igreja seja ressignificado, precisa que o foco seja na glória e não mais nas diferenças. Você precisa do Espírito Santo para fechar as brechas de relacionamento. Você precisa do Espírito Santo para não ser uma tábua solta. Eu queria orar com você. Tem alguém que hoje quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e encontrar um lugar em família? Se tem alguém aqui que está buscando um lugar para retornar, eu queria que você levantasse a sua mão também. Agora de verdade, se você foi ferido e você precisa ressignificar a palavra igreja, eu quero orar por você. Que você viesse aqui à frente. Se você foi ferido em outro lugar e falou assim: eu não confio mais nessa instituição, para mim a igreja é uma instituição falida, quero orar por você. Se você está aí no seu lugar e você não está se sentindo parte dessa igreja, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero te dar a oportunidade de se reconectar a este lugar. E nos dê a oportunidade de orar por você. Você que se sente às margens, você quer se envolver mais, mas não consegue. Vem aqui, eu quero orar com você. Você que sente que poderia estar aqui. Isso, venha, isso aí.
não acredita mais. Nos dê uma oportunidade de te amar. Nos dê a oportunidade de cuidar de você. Nos dê a oportunidade de pedir perdão para você. Eu sempre contei no meu testemunho que quando eu cheguei na Rochinha, lá em São José, que depois viramos AME, eu cheguei lá e eu falei assim: Senhor, eu estou tão ferido pela igreja, eu estou tão ferido por tudo que me aconteceu. E eu falei isso para Deus sozinho. E a pastora Ana pegou a Lu num outro canto da igreja e falou assim: olha, Deus mandou eu vir aqui para pedir perdão para vocês como igreja, por tudo que vocês sofreram, por tudo que vocês passaram, por toda a dor. E Deus naquele momento começou um processo de cura no meu coração pela palavra igreja. E foi um processo de cura, de purificação, mas Deus me trouxe hoje aqui. Hoje eu confio. Como eu falei para vocês, a igreja para mim é resposta para o mundo. Se você está no banco, está chegando agora na igreja e ainda lida com aquilo que você sofreu lá na outra igreja, eu quero que você venha aqui. Eu quero orar por você. Tudo que foi dito, tudo que foi palavras de acusação, palavras de afronta, palavras de maldição, eu quero orar com você. Isso, você que ainda lida. Pai, eu quero orar por esses queridos. Quero declarar a cura de Deus agora sobre esses queridos que estão aqui na frente. Senhor, nós queremos pedir perdão para eles. Perdão por toda a dor. Perdão por toda a dor causada no ambiente chamado corpo de Cristo. Perdão por toda a marca deixada no corpo. Mas agora nós queremos declarar sobre vocês: vocês podem sim encontrar um lugar de cura e um ressignificado da palavra igreja. Um ressignificado da palavra igreja. Ressignificado da palavra família. Ressignificado de ser morada do Todo-Poderoso. O Espírito Santo está aqui para curar você e dizer: olha, existe um recomeço, existe vida. Vida. Vem agora, Senhor, curando as emoções. Vem agora, Senhor, curando os sentimentos. Vem agora curando as lembranças, Espírito Santo. Vem agora, Espírito Santo, curando lembranças. Gera em nós, gera cura, gera vida, vida. Que o bálsamo agora venha sobre a mente, curando as dores. Ressignifica, Senhor, ressignifica, em nome de Jesus, ressignifica todas as coisas, para que essas irmãs e irmãos saiam daqui livres, curados, transformados, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Fique na presença de Deus, nós vamos cantar.